Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao canal I Am, eu sou, em português. Este vai ser o terceiro vídeo da série e conforme bem me recordo, eu prometi manter o canal bem genuíno, portanto, genuíno é no sentido de eu não fazer qualquer preparação. Há uma preparação para receber a informação que eu depois veiculo aqui, mas é num outro ponto no tempo. Preparação para o vídeo em si, notas, etc. Eu entendi por bem que deve ser fluido e deve decorrer realmente diretamente do espírito e não de notas que eu tenha tirado ou da minha vontade em querer dizer isto ou aquilo. Portanto, vou basear-me no meu coração e no meu espírito, tá bom? Hoje vamos falar, vou no vídeo de hoje falar, esclarecer aliás algumas dúvidas que já me puseram pelo caminho, portanto, mas mesmo dentro dessas dúvidas eu vou tentar os temas organizá-los por passos, não é? Eu compreendo que há uma dúvida acerca de o que é o acordar. Vamos falar disso. O que é o acordar, o que falam do grande acordar, o acordar espiritual. Portanto, o acordar é descobrir o espírito. Portanto, é quando a pessoa se percebe genuinamente e sinceramente e honestamente para consigo mesma, se percebe da presença do espírito, do seu, e ao perceber-se é profundo perceber-nos que da nossa existência espiritual, que é imortal, é profundo, é algo que altera a perspectiva da pessoa. E com este acordar, o que acontece é que todo o sistema que tem no corpo humano, o sistema espiritual, é como se começasse a trabalhar nesse ponto, porque nós levamos uma vida inteira com uma equipa enorme de guias que nos acompanham, que depois vai aumentando essa lista de guias, porque entretanto vão falecendo pessoas queridas, e essas pessoas queridas, as pessoas que nos marcam no coração, essas pessoas decidem, na grande parte das vezes, deixar uma parte com quem lhes tocou, com quem eles amaram, e normalmente essa parte fica fundida com a marcada e é um ponto de contacto. Essa pessoa passa a ser um guia, não é imediatamente a seguir a falecer, porque isso não é bem tempo, mas eu gostaria de falar, quer dizer, o tempo não é fácil de compreender, apesar de ser uma ilusão, ele existe para separar os pontos, é todo ele em simultâneo, mas ele existe. Portanto, em relação a nós, o nosso tempo é um tempo local, é um tempo do sistema solar, portanto é medido em voltas ao Sol e em voltas sobre si mesmo. E mesmo espiritualmente isso leva tempo, portanto leva cerca, posso dizer já que leva cerca de 3 dias a abandonarmos o fantasma, 3 dias para regressarmos e nos juntarmos ao resto de nós, porque vamos ver, portanto, se nós vivemos vida atrás de vida, toda essa experiência de vida vai ficando acumulada no núcleo central da alma, e depois quando a pessoa está acordada e faz a pergunta, então quem sou eu? Portanto, eu hoje, o avatar, a pessoa é o Arthur,
na vida passada teve outro nome, na outra teve outro nome, na outra teve outro nome, portanto, como chamar à verdadeira identidade da pessoa. É o eu superior, é o que ouvem falar do eu superior, é aquele que tem toda a informação da experiência completa e que tem informação, é ele, portanto, o nosso eu superior somos nós mesmos, a um nível mais alto espiritualmente, é aquela parte que planeia toda a vida, é aquela parte que faz os contratos, os acordos uns com os outros, porque nós, ao fim e ao cabo, as lições que vimos aprender aqui necessitam sempre da intervenção do outro, sempre, ou a bem ou a mal, depende da lição que nós temos para aprender aí, não é? Porque muitas vezes é aquela pessoa que nos fez mal, que nos marcou e que nos mudou e que nos fez evoluir. Portanto, isso é um acordo, nós não temos a noção hoje em dia ainda, mas é um acordo. E esse acordar espiritual desperta um sistema todo ele. É como um gatilho, porque os nossos campos energéticos, que estão plenos de informação, a começar pela nossa genética, que tem um campo unificado, e de outra forma não se entendia, não é? Portanto, nós temos exemplos, se você se cortar numa mão, a experiência é de corpo inteiro. Se ficar cheio de medo, a experiência é de corpo inteiro. E apesar de não ser fácil nós acordarmos para esta realidade, a realidade é a seguinte: é igual no macro, ou aliás no micro, como no macro, no pequenino como no grande. E então, assim como é no nosso corpo, em que milhões de células trabalham em função de um todo, o universo é igual, o sistema solar é igual. E assim pode ser extrapolado para um grupo cada vez maior, porque nós no fundo não passamos de uma célula do corpo de Deus. Portanto, e apesar de termos a noção, não é, de termos, aliás, a ideia da individualidade e de todo esse milagre, o certo é que não há separação, é o ADN, portanto o ADN sabe quando é que a molécula é para o fígado, quando é que a molécula é para o coração, quando é que é para o pulmão, e todo esse processo não é fácil de compreender. Nós podemos depois fazer um vídeo a falar de todo este processo do corpo humano, porque é bom que mais tarde, depois de uns certos patamares de compreender alguns conceitos, compreender que o corpo está à nossa disposição, é possível comunicar com a nossa estrutura celular. É possível ativar a informação latente, é possível ativar uma série de características que o humano tem, a telepatia, a telecinese, toda uma série de coisas, é possível. Ninguém falou em facilidades, mas também não é como muitos pensam que é imaginação e que é uma espécie de placebo, porque não existem placebos. Aqui, espiritualmente, o único placebo que existe é o facto de que cada um de nós tem a escolha de acreditar ou não, e não acreditando não faz com que a coisa seja diferente ou que deixe de existir. Não, a coisa continua igual, continua a existir, só com a diferença de que a pessoa que não acredita está a fechar uma porta para a interação com essas energias. Portanto, o que acontece é que funciona em piloto automático, que também é bom. Portanto, tem a sua... Costuma-se dizer que a ignorância é uma bênção, e de certa forma é. Eu hoje em dia compreendo que há muita coisa, não é, que eu estipulei bem para esta vida, que eu não quis ativar, por determinadas complicações que advêm de ter essas características, essas capacidades ativadas.
O pessoal quer muito fazer projeção astral e canalizar e tudo, mas a grande parte do pessoal não compreende o que se passa nestes processos, seja canalizar, seja a projeção astral. Se não forem feitas por pessoas muito experientes, já com o coração muito limpo do ego, já com os valores bem assentes, com uma bondade intrínseca de ser, é complicado e eu não aconselho a ninguém, nem sequer a tentarem fazer projeção astral se não forem muito experientes no desenvolvimento espiritual. Então, o acordar é quando, sinceramente e honestamente, a pessoa se apercebe do espírito que mora dentro de si mesmo, e depois, com o desenrolar da intenção de querer comunicar cada vez mais com esse espírito, ao desenvolver exercícios de comunicação direta, porque eu sei que não é fácil falar para quem não se vê. Não é fácil, nós não vemos, sentimos-nos um pouco tolos, mas essa tolice, no acordar, transforma-se em fé. E a fé é a força que move o mundo, o espírito, que move tudo, portanto, e é muito mais benéfico fazer uso da fé do que de certas características do corpo humano, porque a fé mantém-nos trancados num caminho bem definido. E então a pessoa começa, isto no meu caso, não é? No meu caso começou cerca de 1 ano antes de eu ter a epifania, de ter um episódio de conexão direta, e aí realmente mudaram as regras do jogo, mas eu cerca de 1 ano antes, que o impulso do acordar já fazia com que eu procurasse por todo lado, eu procurava o espírito por todo lado, e depois chegou um ponto em que comecei a tentar exercícios daqui, exercícios dali, lia aqui, lia ali, fazia assim, fazia assado, mas o certo é que a coisa só resultou mesmo quando partiu o fundo do coração, de uma intenção pura de ter esse contacto. E então aí cerca de 1 ano e tal depois de já ter, de sequer nem perceber o que se estava a passar, porque houve uma série de fatores que se juntaram e que deram comigo em casa, portanto, em casa, e eu aproveitei esse tempo e comecei a ler, e foi uma aventura, até um dia em que realmente eu decido que queria muito ter essa prova para mim mesmo. Eu acho que somos todos iguais, não é? Não nos basta fé, nós precisamos mas também garanto uma coisa: a partir do momento em que o humano reconhece as presenças que não vê, os seus guias, o seu espírito, o seu eu superior, a partir desse momento tudo passa a ser diferente, porque o espírito passa uma vida inteira, se for preciso, sem nunca ouvir uma palavra diretamente da pessoa. Portanto, claro que a grande parte de nós não diz de manhã: olá, bom dia espírito, sagrado espírito, bom dia, obrigado por mais este dia. Portanto, é preciso já algum desenvolvimento espiritual para isto acontecer assim. E então o acordar é este ponto quando a pessoa já leva um impulso muito forte de querer saber como é que funciona e de querer comunicar com ele mesmo e de se querer melhorar, de querer encontrar esse ponto. Essa intenção pura tem que ser somada de muita perseverança, porque não é fácil, portanto há um acumular de energias que tem que acontecer primeiro, e essa energia, esse acumular é feito com a intenção, com a vontade da pessoa de querer comunicar, de tentar várias vezes eu me sentei, me ajoelhei, pedi, falei, e quanto mais este processo desenrolava, mais confortável eu me sentia a fazê-lo, e realmente hoje olho para trás, e hoje é que eu percebo o processo.
E então, o acordar é mais ou menos isto, é de quando a pessoa passa da vida normal, que é em sociedade, em rebanho, que como todos andam naqueles parâmetros da vida normal, do trabalho, da família, dos filhos, dessa coisa toda. E quando a pessoa sai fora, por alguma razão, normalmente há uma razão, agora nos tempos que decorrem, já não precisa de haver muita razão, já o Espírito Sagrado já está a acordar as almas antigas todas primeiras, são aqueles que já cá estão há bastante tempo, esses estão a sentir um impulso profundo para saber o que é, e estamos a acordar uns aos outros, porque houve quem me acordasse, porque o que me aconteceu foi que eu, com a minha insistência, passou a navegar na minha cabeça a aparecer um nome, que eu não vou te dizer agora, vou deixar para mais tarde, um nome que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, um nome, até que eu decidi ir à procura daquele nome, e se querem que vos diga, assim que eu ouvi a voz, a frequência da voz vibrou com o meu ser de uma maneira que era como se estivesse a falar para mim diretamente. E a partir dali eu passei a ouvir essa entidade constantemente, portanto passou a ser um apoio, e hoje em dia é um apoio enorme, estamos em contacto constante. Então o acordar é isto, o acordar é realmente o desembocar desse impulso de procurar a espiritualidade, e então quando nós ancoramos esta certeza da presença do Espírito, não é para ninguém, isto não vai ser possível provar a ninguém, estas coisas, o processo não é fácil, por causa disto nós temos que nos apoiar em determinados fatores que são um mistério, e inclusive com o desenrolar o Espírito sempre procura que nós não tentemos entender, porque é uma espécie como conduzir um automóvel. Nós podemos conduzir o automóvel sem conhecer todo o funcionamento do motor, não é? Eu não preciso de ser mecânico para o conduzir, eu não preciso de saber como é que ele trabalha, não é, por dentro, só preciso saber como é que ele se conduz, e a espiritualidade é um bocado assim. Portanto, nós, quando eu me sento e desvio focos na direção de alguém, com a intenção marcada de agir sobre esse alguém, sobre a energia desse alguém, de forma a obter algum tipo de resultado, é-me pedido que eu não tento compreender como é que a seguir, tintim por tintim, como é que isso vai acontecer, porque isso não importa nada. Importa que do outro lado as coisas vão acontecer, e temos que deixar essa parte ao espírito, porque, bom, não vamos querer misturar por completo um mundo linear como o nosso, que precisa de letra à frente de letra para construir uma palavra, palavras à frente de palavras para construir frases, e precisamos, pronto, é como aos números, precisamos de números, uns à frente dos outros, é uma coisa linear, não é sempre a contar, não é? Nós ficamos com a sensação de que o tempo vai sempre na mesma direção, não é? E na realidade não é, na realidade há muito boas pessoas no mundo que são capazes de, de se sentar relaxados e de visitar qualquer ponto no tempo, como se fosse em tempo real, mas isso eu não tenho dúvidas nenhumas, também não estou aqui para convencer ninguém, aliás, que fique bem claro que estes vídeos são mesmo só para as pessoas a quem eles vão tocar, que eu tenho certeza que a grande parte das pessoas que vão ver os meus vídeos vão ficar a navegar no ego, fazer juízos, tentar compreender porque é que eu faço isto, ou qual é o protagonismo que eu estou à procura, bom,
eu pesei muito bem mas hoje em dia já me sinto capaz de lidar com isso, porque ao fim e ao cabo o feedback vai vir de quem importa e é para essas pessoas. Hoje são duas, três, amanhã são outras duas, três, fosse uma só já valia a pena. Uma só, porque a diferença depois a nível, como eu vos falei, que somos uma célula, não é? Somos uma célula também do corpo do planeta. E às vezes vemos também culpa de muitas religiões e da sociedade e de tudo isto. Vemos-nos muito pequeninos, muito insignificantes e não somos. Cada um de nós, eu vou-vos dizer que a humanidade só precisa de ter 1% da sua população acordada para fazer nascer a nova Terra. 1%. Portanto, essa massa crítica foi atingida, nós estamos prestes a testemunhar tempos incríveis e eu não me vou adiantar muito com isso porque já vai ser difícil para as pessoas. Acho que há muitas que nesse sentido é um acordar diferente. Também há esse acordar, há o grande acordar do acordar para a verdade. Porque as pessoas não, a grande parte das pessoas não fazem a mínima ideia do mundo em que navegam. Vivem nas suas vidinhas, acham que os bancos são tudo boas pessoas, ou se acham diferente, mas não fazem a mínima. Perdão. Não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia da escravidão que a humanidade tem sido da escravidão em que a humanidade tem sido posta, tem sido levada e as pessoas acham que são livres, não entendem como é que isto pode ser uma prisão, mas é uma prisão, é a prisão da tua cabeça. Porque ao fim e ao cabo montaram-nos uma espécie de uma caixa, meteram-nos dentro de uma caixa com os seus limites e é assim, o homem vem do macaco, não existe mais ninguém no sistema solar, Deus, para falar com Deus tens que falar com o Papa, porque ele é que é o representante, disparates destes que as pessoas ficaram limitadas, não é? Ficaram limitadas e as coisas descambaram de tal forma, propositadamente, que hoje em dia já ninguém liga nenhuma às religiões, já ninguém liga nenhuma a Deus, porque ao fim e ao cabo o objetivo foi cumprido, queimaram de tal forma essa relação que quase nos separavam de vez isso é impossível, não é? Mas afastaram-nos bastante e durante muito tempo da fonte. Esta verdade universal é algo que agora em breve vai começar a ser muito mais difundida, porque ninguém está, quando eu falo em Deus, eu penso que vocês vão começar a perceber que não estou a falar do Deus da Bíblia, não estou a falar do Deus do Corão, não estou a falar do Deus de lado nenhum, lado nenhum. O Deus de que eu falo é a fonte espiritual de tudo o que eu sinto quando mergulho dentro de mim, dentro do meu coração. Portanto, e não só, eu levanto-me de manhã e basta observar um inseto, aliás, o sol, logo, a primeira coisa. Portanto, a nossa vida está tão cheia de milagres, de milagres pequenos e grandes por todo lado, que a impressão digital é tão visível e tão clara que até me custa hoje em dia a perceber como é que não vem, não é? Pelo menos perceber que não seria possível uma criação destas sem uma inteligência por trás. Não é possível. Acho que não há sequer argumentos. Só há 1 milhão de coincidências que tinham que acontecer ao mesmo tempo. 1 milhão. Portanto, e isto em termos probabilísticos e tudo, o número é tão ridículo que nem ridículo é falar dele.
Ora, então penso que ficamos esclarecidos em relação ao que é o acordar. O acordar é quando a pessoa sai fora daquele mecanismo todo robótico da sociedade e começa a procurar a verdade em si mesmo. E vai descobrir uma vida nova. Porque ao perceberes que és espírito, não é? Que és espírito e que todo esse sistema existe e vive dentro de ti e que está ligado com todo o universo e que é imortal, a primeira coisa que desaparece, portanto, é essa programação da morte. Então, e a morte? Ou seja, a maioria das pessoas sabe lá e diz para o outro, e quem é que já foi e voltou para contar? E o acredita ou não acredita? É uma questão que a espiritualidade resolve neste ponto. Porque a pessoa que a partir do momento que conectar, não tem forma. Não vale a pena. É uma coisa pessoal. Portanto, não é nada de acreditar. Quando a pessoa agora vira-se para mim e diz: tu acreditas nisto ou naquilo, eu nem sei o que dizer. Porque eu não acredito. Não é uma questão de acreditar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Portanto, não é porque sei, porque li num livro, ou porque o outro me disse, ou porque fui não sei onde. Não. Eu sei porque eu vou ali dentro, sento-me no chão, ponho os joelhos no chão e dirijo-me ao meu espírito, e dirijo-me a Deus e tenho resposta. E eu acho que vocês vão ter milhões de pessoas pelo mundo a confirmar isto que eu vos estou a dizer. Depois tirando o resto, não é? E esta descoberta é que é o acordar. O verdade, e depois, como eu falava, o acordar para a verdade da sociedade. Mas isso já nem é necessário, porque a verdade vai vir ao de cima. E o triste é que a grande parte das pessoas vai levar com a verdade assim num coice. Porque o mundo de muitas pessoas vai desmoronar. Porque a partida desde o eu, porque a pessoa, quando eu pergunto quem és tu, a pessoa tem um eu construído lá dentro, que em muita parte é um eu que é construído pelo que os outros lhe dizem que ele é. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Não é? Os outros, é tudo o que os outros é que dizem o que nós somos, e não é, a verdade não é essa. A verdade é que assim que nasces já trazes muita parte do pai, muita parte da mãe, muito importante essa linhagem genética, mas trazes a tua parte, uma parte que não é da mãe, não é do pai, não é de ninguém, é teu. E depois de iniciar a comunicação com o espírito, depois de iniciar o processo da confiança, porque depois precisa de muita confiança, que a comunicação depois não vem com uma voz, eu não ouço vozes, eu não vejo, já me aconteceu ter uma visão ou outra, mas isto são coisas muito específicas, e depois é nos sonhos também, há muita comunicação nos sonhos. Mas eu normalmente não ouço vozes, não ouço nada disso. O que acontece é uma mensagem que chega já muito propositada, porque sou eu que peço, tenho que definir muito bem o que é que eu quero, o que é que eu quero receber, o que é que eu me procuro, e essa mensagem chega de uma forma multidimensional. É um pacote que surge no coração, que eu só consigo explicar como se a gente tivesse uma câmara de filmar, não é? E apontássemos para aquilo, e é um pontinho, só se vê um pontinho. Mas se fizermos zoom, e quanto mais zoom fizermos, mais informação vamos encontrar lá dentro. E essa informação depois tem que ser traduzida. Mas é traduzida porque os pensamentos, quando a pessoa começa a pesar essas emoções e esse pacote que recebeu, os pensamentos começam a surgir. Não são vozes, são pensamentos mesmo, na cabeça. Pensamentos muito, muito estruturados. Às vezes até instruções muito, muito específicas. E a pessoa precisa ter uma confiança de leão para, para estar certo de que a única coisa que se passa é uma comunicação multidimensional com o espírito, e precisa estar confiante para poder depois fazer uso dessa informação, não é? Portanto, eu até chegar ao ponto que cheguei, que vocês estão a ver,
E até chegar a este ponto, poder fazer vídeos para pessoas que possam ter alguma dúvida eventualmente e partilhar a minha experiência, foi preciso ultrapassar muitos, quase todos os meus filtros, os meus preconceitos. Bom, está a acabar o tempo, eu espero que gostem de mais este vídeo. Não falámos sobre muita coisa, mas eu prometo que isto vai acelerar. Isto vai acelerar. Boa Páscoa.